Voltamos com o nosso programa Segue-me e eu quero já começar. Nós vamos ter alguns depoimentos, como eu já disse no primeiro bloco, alguns milagres já por intercessão de Nossa Senhora, a partir do momento que foi encontrada aquela imagem. Aí ali o povo daquela época já começou a ver que Nossa Senhora se manifestava através daquela imagem, né? E houve alguns milagres, alguns naquele início, e hoje são inúmeros, né? Ao ir na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, você vê milhares. Então, naquela época, já aconteceu um dos milagres. Um escravo negro passava diante da imagem e ali ele pediu que aquele feitor, né? Que pediu para ele a permissão para que ele fosse até a imagem e fizesse uma oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E ali ele estava acorrentado com grossas correntes, e ali no momento que ele rezava, que ele falava com Maria através daquela imagem, aquelas correntes se romperam. Foi um dos milagres. Outro milagre que aconteceu, que é bem em evidência ao falar de Nossa Senhora Aparecida, de uma criança cega, uma menina cega, que a mãe foi com ela até a Basílica e era devota de Nossa Senhora, e a hora que ela chegou na frente lá, ela começou a ver a igreja. Ela começou: mãe, mas que igreja linda, que igreja bonita. E ali ela começou a enxergar, e hoje e foi por muito tempo, até ela falecer, foi um dos milagres acontecido por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E assim a gente tem muitos milagres, com a graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. E nós vamos, a partir de agora, né, ver alguns depoimentos. Nós vamos ver, nesse momento, o depoimento da Luzia, que sempre acompanhou essa comunidade. E ela vai dar o depoimento do milagre da intercessão de Nossa Senhora Aparecida a vocês. Bom, irmãos e irmãs, hoje, né, por ser dia de Nossa Senhora Aparecida, nós conseguimos vamos ouvir da Luzia hoje, né? Ela que sempre esteve à frente dessa comunidade Nossa Senhora Aparecida, ouvir um testemunho dela, do que Nossa Senhora Aparecida representa, o que ela fez na vida dela. Luzia, você pode dar esse depoimento para nós? Sim. Bom, sempre fui devota a Nossa Senhora Aparecida, a gente já vem de origem mesmo, igual os meninos já falaram, né? Desde a minha mãe, que ela sempre foi devota, e ensinou a gente a ter essa devoção, né? Desde criança. E sempre, todo ano, a gente reza o terço para Nossa Senhora Aparecida. E quando eu fui ter essa bebezinha minha aqui, a Raquel, aí no parto deu um problema lá, sabe? Me deu uma hemorragia e eu fiquei muito mal mesmo, até os médicos ficaram todos preocupados lá, e foi aquela carreiria. E aí eu passando mal ali, minha pressão caiu, fiquei bem mal mesmo. E na hora eu lembrei, né? Que minha mãe estava cuidando dos meus outros 2 filhos, que se eu morresse, mas que minha mãe ia tomar conta, né? Mas que Nossa Senhora Aparecida não ia deixar. Que se fosse menino, eu ia colocar o nome de Aparecido, né? Se fosse menina, Aparecida, né? Aí, como eu já tinha escolhido o nome de Raquel, aí eu coloquei Raquel Aparecida. Então, esse é o meu testemunho que eu tenho de Nossa Senhora Aparecida, que ela está aqui hoje, né? Sadia, graças a Deus. 2 vezes já foi, né, salva, porque ela também teve um probleminha na hora do parto, ela afogou, né? Ela teve um afogamento e os médicos conseguiu, assim, salvar a vida dela também, né? E agora, há 2 meses atrás, ela tornou nascer de novo, né? Salvou ela daquele acidente. Então, eu acredito muito, eu tenho muita fé que Nossa Senhora Aparecida, assim, foi que intercedeu mesmo junto a Jesus, assim, por ela, 2 vezes já, né? Então, esse é o meu testemunho. E quero sempre continuar aqui, se Deus quiser, né? Fazendo tudo que a gente pode fazer, né? Amém. Interessante que você falava isso, e eu me recordava também da minha história, né? Eu sou o primeiro filho de 5, e primeiro nome meu é Aparecido Júlio. Meu nome é Aparecido por causa de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe, quando engravidou de mim, no pré-natal, e naquela época a medicina era menos, não era tão avançada quanto hoje, e o médico disse para minha mãe que para eu nascer seria um grande milagre, porque a minha mãe não tinha como dar à luz, né, naquela época.
E a minha mãe se apegou à Nossa Senhora Aparecida. E da mesma forma que você fez na questão da Raquel, do nome, a minha mãe também prometeu, disse à Nossa Senhora que se eu viesse à vida, ela também, e corresse tudo bem, meu nome seria Aparecido ou Aparecida. Então hoje eu me chamo Aparecido Júlio por causa disso. E interessante que o médico disse assim, que a minha mãe não poderia mais ter filho, né? Ia ser só eu e não haveria mais possibilidade da minha mãe ter mais filho. E a minha mãe teve mais 5, e mais 4, aliás, né? Sou eu e mais 4 irmãs. E a minha irmã caçula chama também Luciana Aparecida, também por devoção à Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho essa graça de hoje eu chamo Aparecido Júlio por devoção à Nossa Senhora Aparecida. O que eu acho mais incrível é que, como Nossa Senhora sempre esteve com a gente e veio cada vez mais para perto da gente, porque quando foi construir essa capela aqui, eu não sei como foi para escolher de qual santo seria, né? E acabou sendo de Nossa Senhora Aparecida. E quanta vizinhança, quantas pessoas poderiam ter tomado conta da capela, né, da administração. E foi quem, né? Minha mãe, minha família. Hoje é minha mãe, meu pai e minha irmã tomam mais frente, assim. E Nossa Senhora me salvou do acidente, né? Porque realmente eu vim ao mundo por ela e para ela. Eu lembro que quando eu estava assim, sentindo muito mal, muita falta de ar depois que eu consegui sair da caminhonete, eu falei para Nossa Senhora Aparecida e para Deus assim que eu não sabia se era meu dia de ir para perto de Deus ou não, mas que se fosse eu estava preparada. E que se não fosse, para eu ficar bem logo, porque minha mãe precisava muito de mim. E assim eu fui pedindo do caminho do acidente até o hospital, para Nossa Senhora me salvar mais uma vez. E a cada detalhe do acidente que as pessoas vão me contando, eu tenho mais certeza que eu sou um milagre de Nossa Senhora e de Deus, porque durante o acidente da batida, eu fui parar entre meio os 2 bancos. E aí depois eu soube que o para-brisa veio e ficou entre meio os 2 bancos. Aqueles que estão nos assistindo, né? A Raquel estava no acidente com o Jerônimo, né? E a Lorena, né? Eles faleceram e a Raquel sobreviveu àquele acidente. Então, eu fico assim me perguntando como que meu rosto não está machucado, como que eu não fui degolada, né? Eu estou viva por um milagre mesmo, não tem outra alternativa. Só devemos louvar e agradecer a Deus e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, não é verdade? Amém. Muito obrigado a vocês por esse depoimento. Pedir que Nossa Senhora continue, né, abençoando vocês, continue intercedendo pela família de vocês, né? Até, como a Raquel disse, a Luzia e o Zé Vitor esteve sempre à frente dessa comunidade, né? Dando a cara a tapa, arrumando os cesteiros, trabalhando. Todo sábado a gente tem a celebração aqui às 19h30 e eles estão à frente. Que Nossa Senhora continue dando força a vocês, continue dando força a você, Raquel, para que você supere esse trauma que fica uma marca, né? Foi um acidente muito difícil, um acidente que chocou a nossa comunidade, né? Chocou
a nossa cidade, né? Altaraguá e Santa Rita, mas que Nossa Senhora esteja sempre à frente de vocês. Obrigado por esse depoimento. Amém? Que Deus e Nossa Senhora acolha com muito amor e carinho as almas do meu tio e da minha tia, que eles merecem. Deixa tu